Lucas, capítulo 13, verso de número 24. Leiamos todos a uma só voz. Respondei-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Queridos, a igreja pode assentar-se. Esta porta estreita, será que Jesus fala sobre o céu? Sobre a salvação? Será que estreita é a porta que conduz para a salvação e largo é o caminho que conduz para a perdição? Mas essa porta, ela está no céu? Por isso que dizem que São Pedro fica na frente com a chave, ele que tem as chaves para abrir e fechar o céu. Onde é que é essa porta? Jesus, ele utiliza uma metáfora, agonizomai, esforçar-se, lutar intensamente. Jesus, basicamente, com esse termo grego agonizomai, ele está dizendo: lute intensamente por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Na teologia reformada, nossa salvação, ela é por mérito? A salvação é meritocracia? Como é que é a salvação na teologia reformada? Pela graça. E essa graça em nós gera em nós um esforço que? Espiritual. Às vezes não quero orar, mas lembro que, poxa, é o Espírito Santo que nos auxilia a orar, então nós oramos. Às vezes você não quer ler a Bíblia, mas você lembra que o Espírito Santo é que te auxilia na compreensão do texto, aí você vai e lê. Ou seja, esta graça, ela gera em você um esforço espiritual. E esse esforço, esforçai-vos, agonizeste, é um verbo que era muito utilizado no grego para indicar disciplina no sentido de competição. Era disciplina no sentido de atleta. Era um esforço no sentido de ser regrado o tempo inteiro. Muitos quererão entrar, mas não conseguirão, porque buscam de forma muitas vezes o quê? Superficial. Às vezes nós confundimos busca por Deus, no sentido de conhecer mais a Deus, apenas com o fato de estar na igreja. Se tornar membro de uma igreja. O chamado de Cristo é para entrarmos por qual porta? É a porta estreita, não é isso? Louvado seja Deus. João capítulo 10, verso de número 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se qualifica como a porta, mas aqui ele não diz onde essa porta está. Então, já não é mais o apóstolo Pedro que fica nessa porta, com as chaves para decidir quem entra ou quem sai, de acordo com as teologias mais ortodoxas da Igreja Apostólica Católica Romana. Mas Jesus se identifica como a porta, mas não diz onde ele está. E não há salvação em nenhum outro, Atos 4:12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Somente somos salvos pelo nome de quem? E você lê mais os evangelhos ou as cartas de Paulo? Só para ter uma noção. Você lê mais os evangelhos, que tem ali a vida de Jesus em 4 tomos, ou você lê mais sobre a vida de Davi? É claro que você lê mais sobre a vida de Davi, porque tem muito mais material escrito na Bíblia sobre a vida de Davi do que a vida de Jesus, é óbvio. Quantos livros se dedicam a Davi? Quantos capítulos tem cada um? Tem Davi garoto, Davi adolescente, Davi matando Golias, Davi se tornando rei, Davi fugindo do sogro, Davi vivendo como miliciano, Davi retornando, se tornando rei numa cidade, depois se tornando rei sobre todo Israel, Davi tendo rolo lá com os casos. Tem tudo sobre Davi. Jesus não.
Tem nascimento, um texto fala ele com 12 anos, depois emerge com quantos anos? 30 anos. É óbvio que nós lemos mais sobre outros do que sobre Jesus. Mas isso não quer dizer que nossa atenção não deva ser dedicada a Jesus. Por quê? Hoje nós estamos vivendo um momento tão difícil da vida que nós apenas não queremos nos inspirar em pessoas do passado, mas nós queremos personificar essas pessoas. Dependendo da crise que nós estejamos passando, a novela que estiver passando na Record, ela se torna a nossa referência. Jesus é a porta. E Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, pelo qual importa que nele sejamos salvos. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, 1. A todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente a estes, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e espírito. Ou seja, é Jesus quem chama e é nele a salvação. Então Jesus, nesse texto, acerca da porta, ele é a porta, não é isso? E essa porta está onde? É no céu? Vamos chegar lá. Segundo ponto, a dificuldade do caminho estreito. O caminho é estreito, mas ele é difícil. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e... É fácil negar-se? Você está com dinheiro, seu cartão, você sofreu para pagar a fatura, abriu um novo pacote de limite. Você quer comer uma pizza, você pede no iFood, porteiro recebe, bota no elevador até em cima de um banquinho, você recebe no andar. Final de ano você compensa ele lá no livro de ouro. É fácil negar o desejo de comer uma pizza, se você gosta de pizza, quando o seu cartão foi renovado nas suas possibilidades de compra e é só uma pizzazinha inocente? É fácil? É fácil? Pois é. Se resistir à pizza que você tem que pagar é difícil, imagina negar a si. Imagina você olhar para si e dizer: rapaz, eu sou muito raivoso, eu tenho que buscar ser uma pessoa pacífica. Ou não, eu estou confundindo mansidão com indiferença. Eu tenho que aprender a me posicionar, porque se eu não falar na hora, eu sofro depois. É fácil uma pessoa reconhecer-se e negar aquilo que ela acha natural em detrimento de fazer aquilo que deve, na verdade, ser o certo? É fácil? Aí vem Jesus. Por isso que ele é pouco lido. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz, aquilo que te leva para a morte, e siga-me. Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 13. Os que são eficazmente chamados e regenerados têm um novo coração e um novo espírito criados neles, mas por meio dessa santificação, a corrupção remanescente permanece. Queridos, nós nos convertemos ou entendemos que Cristo é o caminho, aceitamos no momento cronológico da existência o que Deus já fez antes da fundação do mundo por nós, mas enquanto nesta vida aqui como humanos somos, como humanos seres, infelizmente a nossa carne encontra-se corrompida por uma coisa chamada pecado. E santificação não é qualificador para a eternidade. Isso é salvação, e salvação é pela graça. Santificação é um qualificador para a minha vida aqui, porque a minha vida aqui pode ser uma vida cheia da glória de Deus ou pode ser um inferno. O que vai definir isso é o tamanho do meu esforço que a graça gera na espiritualidade para eu buscar a Deus. Estão compreendendo, queridos? A palavra do Senhor ainda diz:
certeza da vida eterna. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Romanos 6,22, abramos nossas Bíblias. Romanos, capítulo 6, verso 22. Todos encontraram? Leiamos todos a palavra do Senhor. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a... E por fim, deu para entender que são duas coisas distintas? A santificação é neste momento aqui. A vida eterna, a própria expressão diz, é aqui? É lá, na eternidade. Confissão de fé, capítulo de número 17. Os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair total nem finalmente no estado de graça. Aquele que Deus chamou, aquele que Deus eficazmente chamou e santificou pelo seu Espírito, ele não cai em estado total. Por isso que o indivíduo às vezes diz, pastor, ore por mim, meu filho está desviado. Eu digo, não está desviado, ele só não está indo na igreja domingo. Não, mas ele está negando a Deus. Ele está roubando? Não. Está matando? Não. Está fazendo outra coisa errada? Não. Todos os princípios do que Deus ensina, ele continua a viver. Por uma questão de mentalidade, ele não glorifica, mas se o comportamento dele condiz com o que a Escritura ensina, você acha que Deus não é glorificado? Nossos filhos, quando nós os apresentamos para o ato do batismo, e é por isso que eles são batizados, porque o batismo para nós substitui a marca da aliança que era a circuncisão. Na graça de Deus é a água do batismo. Nós trazemos nossos filhos com o objetivo que pela fé eles herdem a fé dos pais, para que num futuro próximo eles de própria boca professem esta fé. Mas eu creio que uma criança batizada, a qual Deus tocou no coração dos pais, instrumentalizou uma igreja para receber esta criança, e esta criança, através de sua família e também através da igreja, em menor destaque, que a família fica mais tempo do que a igreja com a criança, mas se esta família ensinou-lhe os princípios cristãos, os princípios da palavra, ainda que ele de boca fale que não acredita, não crê, mas ele não rouba. Por quê? Porque a Bíblia diz, não furtarás. Ele não mente. Por quê? Porque a Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Ele continua ali. Só em termos de mentalidade que ele sente que não está sendo atendido. Nós devemos tomar cuidado com os nossos termos, queridos, porque nossos termos qualificam no nosso coração as pessoas. E eu confesso que eu não consigo me imaginar como pai, vendo minha filha fazendo o que quer que for, como uma desviada. Não, porque o trajeto quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Foi apresentada a Jesus Cristo. E nos lugares onde o pai ou a mãe não podem ir, Deus lá está. Desvio. Desvio de quê? Você acha que o trajeto para a salvação tem desvio humano? É isso? O trilho conduz para a salvação. Vai alguém lá, puxa ali aquela manivela gigante, desvia o trajeto. É isso? A santificação define como nós vivemos esta vida aqui. E hoje nós decidimos se vivemos essa vida cheia de amor, alegria, graça e misericórdia de Deus, produzindo o fruto do Espírito mediante a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, ou hoje também decidimos se simplesmente nos entregamos aos nossos desejos,
e vivemos uma vida como achamos que devemos. Mas a eternidade, essa quem salvou, quem segurou, quem determinou, quem cravou, foi ali, ó. Ali foi decidido. E não tem nada que nós façamos que anule aquilo ali. Ali não. O sangue que Jesus derramou não pode ser anulado. A vontade do Pai não pode ser desfeita. Algumas pessoas dizem, Deus tem seus planos. Eu, Anderson, não gosto dessa palavra acerca de Deus, porque planos quem faz sou eu. E os meus planos, alguns dão muito errado, porque são planos. Deus, quando quer alguma coisa, ele tem que planejar, porque vai que dá errado, ele tem um plano B. Deus não tem planos, Deus tem decretos. Deus decreta e acontece. Plano somos nós. Quantos de nós planejamos nos aposentar com dinheiro? Você planejou? Deu certo? Plano. Queridos, Jesus diz que Ele é a porta. Onde fica essa porta? Quando nós perguntamos para uma criança, onde é que Papai do Céu mora? Ela vai dizer que Ele mora no... É o maior erro que nós fazemos como pais. Aí há mais de 30 anos, os ateus fazem acampamentos nos moldes cristãos, mas focados no ateísmo. E uma das primeiras coisas que faziam nos Estados Unidos, nesses acampamentos ateístas, era perguntar, Papai do Céu mora onde? As crianças respondiam, no céu. Então vamos entrar aqui no aviãozinho. Pegava aqueles aviões, estão vendo as nuvens? Sim. Está vendo Papai do Céu? Não. Ué, ele não mora no céu? Sim. Cadê Papai do Céu? E é. Sabe por quê? Errais não conhecendo as Escrituras. Onde é essa porta? Onde Jesus é a porta? Ele está onde? Abra sua Bíblia, Lucas 17, 21. 20 e 21. Lucas 17, versos 20 a 21. Todos encontraram? Lucas 17, 20 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos todos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos é o seguinte, sabe onde mora Papai do Céu? Ele mora dentro do seu coração, como mora dentro do coração do papai. É aqui que está Papai do Céu. Por quê? Porque Jesus disse que é assim. Jesus diz, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus é a porta. Onde está essa porta, igreja? Está dentro do nosso coração. E é por isso que muitas vezes não acessamos essa porta, porque só queremos aquilo que é externo. Só queremos temas, só queremos livros teológicos, exegéticos, pseudepígrafos. É isso que nós queremos. Queremos o que é externo. Porque o que é externo nós podemos dizer, não gostamos, não acredito. Por quê? Porque não tem a ver comigo. É problema do outro que acredita naquilo ali. Mas aí vem Jesus e diz o quê? Eu sou a porta. E se disserem para você, ó, Jesus está ali, ou se disserem Jesus está lá, não acreditem. Porque o reino, sabe onde ele está? Está dentro de vocês. Você percebeu, meu irmão, que dentro de você
a coisa mais poderosa de todas as estruturas existentes que sequer conhecemos, podemos fazer a leitura pela nossa finitude quântica. O reino de Deus, o lugar onde Deus está e está dentro de tu. Você percebeu que na tua vida você tem um grande motor, um grande gerador de energia chamado Reino de Deus? E por que você se acabrunha? Por que tanto abatimento? Tem coisas na vida que nos arrebentam todas, mas até aquilo que vem para nos matar, o reino de Deus é tão grande dentro dos discípulos de Jesus, que esse reino lhe gera forças, e você se ergue e segue em frente, porque o reino de Deus está dentro de vós. Igreja, o Senhor Jesus é a porta, e essa porta do nosso coração está aqui dentro de nós. Você não acessa Jesus por nada externo. Você acessa Jesus quando olha para dentro do seu coração, porque o reino de Deus está dentro de nós. Amém, igreja? Coloquemos-nos de pé. Passemos alguns instantes em oração silenciosa.